Alô, alô, salve, salve amigos da TV Solnic, TV 247, TVT, Carta Capital, Ópera Mundi, Blog da Cidadania, Nocaute, Conversa Fiada. Bom dia a todos, estou aqui em São Paulo. Ao semana estou confundindo todos os dias. Sexta-feira, dia 9. Dia 9, porque ontem foi 8/8, dia 9 de agosto de 2019. Sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje. Bem-vinda, Anália Torres. Vamos tomando seus lugares. Quem quiser ficar de pé, fica de pé. Quem estiver no ônibus com o celular, quem estiver em casa com uma TV 60 polegadas. Bem-vindos, Antônio Parisi, Alexandre Felipe dos Santos. Eu vou tomar enquanto vocês vão chegando, vou tomar uma água de coco. Tiago Aguiar, bom dia. Ricardo Soares de Carvalho. Hoje acabei de ler a notícia de que o Parque Beto Carreiro World está à venda e está valendo R$1 bi. Fui muito amigo do Beto Carreiro, trabalhei com ele durante os últimos anos da vida dele. Anália Torres, estou no maravilhoso Parque da Sabesp, aqui no Alto do Sumaré, em São Paulo, claro. Inverno sem frio hoje, temperatura moderada, por volta de 18 graus, mais ou menos. Natália Brito, bom dia. Beto Carreiro World está à venda. Imagina, o Beto Carreiro morreu em 2008, morreu bestamente. Foi trocar uma válvula mitral do coração, não tinha nada que trocar. Fernando Nascimento, bom dia. Rosana Scortegania, bom dia. Quem mais? Ô Natália, muito obrigado. Rosana, bom, já falei da Rosana. Beto Carreiro, que figuraça, morreu bestamente. Foi trocar uma válvula mitral do coração que não precisava. Isso é aquela coisa, o cara tem muita grana, muito plano de saúde, cercar de médicos. Não, vamos fazer isso aqui e tal, porque no futuro poderá dar algum problema. Só que deu problema no presente e ele se foi. E ele, um garoto que veio de São José do Rio Preto, escreveu um livro sobre o Beto Carreiro. Aliás, ele morreu no meio do livro. Quando eu estava gravando os depoimentos dele, ele morreu. O livro foi editado, aí a família censurou o livro. Tomás Cavendish, bom dia. Marreco, o pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para também entrar no samba, no samba, no samba, o ganso. Não sei, bom, o Moro tá fim de linha, né? Ontem, aquela live com o Bolsonaro, a foto hoje mostra o Bolsonaro com aquela risada sádica de torturador. Torturador tinha riso sádico. É ele é um perfil de torturador perfeito. Gláucia Tavares, Nova Friburgo, bom dia. Então, Beto Carreiro, menino humilde de São José do Rio Preto, o pai dele era carroceiro, chamava-se Alexandre, o pai dele. Com o filho do Beto Carreiro, chama Alexandre. Mora nos Estados Unidos, a família toda já mudou para os Estados Unidos e agora o Parque Beto Carreiro World está sendo vendido por R$1 bilhão. O faturamento do parque anual é de 119 milhões.
São dois grupos disputando, o grupo Advent e o grupo Madeiro. Madeiro, grupo de lanchonetes e tal. Walter Kleber, bom dia. E o Beto Carreiro, então ele nasceu em São José do Rio Preto. 14 anos ele se tornou empresário do Mazzaropi. Ele contratou o Mazzaropi, que era então o maior ídolo nacional do cinema, para uma temporada no interior de São Paulo. São José do Rio Preto fez uma excursão, um tour por várias cidades, o Mazzaropi se apresentando antes do filme do próprio Mazzaropi. Isso, o Beto tinha 14 anos. Ele ainda não era o Beto Carreiro. O nome dele é João Batista Murad. Ele criou essa fantasia do Beto Carreiro. Bom dia. Um grande criatividade. Ele botou esse nome, Beto Carreiro, cowboy, e inventou esse nome, pronto. Quer dizer, até chegar a esse nome, ele foi vendedor de anúncio da Folha, mas aí ele se tornou o maior vendedor de anúncio da Folha. Ele era um vendedor incrível, muito sedutor, vendia qualquer coisa. Ele era muito engraçado. Eu me encontrava com ele todo dia por volta de 6 da manhã. 6h30, porque eu levava um pão para ele. Um dia eu falei que os judeus tinham a cerimônia do pão. Que os judeus rezavam sobre um pão. Mas isso na sexta-feira, claro. Isso é uma cerimônia judaica do Shabat, sexta-feira. Tem um pão na mesa e a reza do pão. Eu contei isso para ele e eu tinha comprado aquela manhã um pão português. Vendi até a casa pegando fogo, Beto Carreiro. Muito esperto, Beto Carreiro. Exatamente, nossa, que vendedor incrível. Mas também muito generoso. Ele tinha uma lista de gente que ele dava grana, assim. Tinha uma lista. Muito generoso. Sustentava 5 circos. Os circos já decadentes, mas ele fazia questão de manter 5 circos para manter os artistas trabalhando. Amava os animais. Então, o Beto, né? O Beto Carreiro, puxa vida. O parque dele vale 1 bilhão hoje. Bem, é o seguinte, falta inteligência ao governo. Eu acho que o que falta mais ao governo é inteligência. Não só ao presidente, claro, porque quem está ao lado dele é igual a ele. Esse não é um governo plural, imagina, é um governo Bolsonaro. Quem não pensa igualzinho ao Bolsonaro, cai fora. Pode ser general, pode ser o Papa, não é, Josefa Isabel? Se não pensar igual ao sujeito lá, que está lá, que os brasileiros elegeram, cai fora. Um presidente inteligente não traz para o Palácio Planalto a mulher de um torturador, sabidamente torturador, com provas imensas. Ele traz a viúva do torturador para quê? Para de novo para a discussão. O assunto hoje é a tortura, porque ele recebeu a viúva de um torturador e ainda comparou o torturador a um herói nacional. Quer dizer, pisoteou, achincalhou Tiradentes, Duque de Caxias, Osório,
Zumbi dos Palmares, os verdadeiros heróis nacionais. Ele colocou um torturador no panteão dos heróis nacionais. Um presidente inteligente faz isso. Eu não estou nem falando de ideologia, que essa parte é a mais idiota nesse governo, né? Ideologia, essa parte mais idiota desse governo. Ele não traz a viúva de um torturador para dentro do palácio. Para quê? Para falar de tortura? É óbvio. Se ele traz a viúva de um torturador para dentro do Palácio Planalto, a imprensa vai falar de tortura. E para que falar de tortura? A tortura é proibida pela Constituição. O Brasil assinou tratados que proíbem a tortura. E, no entanto, ele traz esse tema e elogia a tortura. Faz apologia da tortura. Comete crime. Fazer apologia à tortura é crime no Brasil. E quem comete o crime? O presidente da República. E não vai acontecer nada. Não acontece absolutamente nada. Porque o caminho que existe aqui no Brasil para tirar o presidente do lugar é o impeachment. Para haver o impeachment, o governo não pode ter maioria na Câmara. E do jeito que nós vimos aí a votação da reforma, a oposição não tem nem... tem 130 votos no máximo, de 513. Como é que vai aprovar o impeachment? Como é que vai aprovar o impeachment? O governo se desgasta a cada dia, principalmente o Moro. Bom, o Moro não é mais nem desgastado. O Moro agora virou um zumbi. É um ministro zumbi. Ontem, eu vejo eu nem vejo, quando eu leio a respeito dessas lives do Bolsonaro, eu lembro imediatamente da live do Tom Cavalcante, que faz a paródia, que é muito melhor, é um Bolsonaro muito melhor. Aliás, qualquer um dos Bolsonaro, Tom Cavalcante, Marcelo Adnet e o Alexandre Porpetone, qualquer dos três é melhor do que o original. Então ontem nessa live foi incrível, porque é exatamente aquela paródia que eu fiz. Era uma vez um Moro mau que resolveu virar alguém, mas era um Zé Ninguém, mas apostou e logo se estrepou. Bolsonaro convidou e ele logo aceitou um belo ministério, o que era um despautério, mas Moro escutou Bolsonaro avisar. Só vai pra STF se fizer o que eu mandar. Moro canta, dança, só não tira o paletó e diz que o Bolsonaro é o mito, é o primeiro, é o maior. Bolsonaro percebeu que o Moro já se derreteu. Pra você ver que toga é viciante como droga. Só posso lhe dizer, Bolsonaro agora traz um Moro na coleira que não julga nunca mais. Foi exatamente isso que o Bolsonaro disse ontem, que o Moro... Será que ele ouviu a minha paródia? Ele falou que o Moro não julga mais ninguém. Moro na coleira que não julga nunca mais. Muito obrigado pela contribuição. Eu vi aí rodando uma contribuição. Agradeço muito. Quem quiser, está à disposição o Superchat e também o Catarse.
que é a forma de vocês contribuírem aqui para o canal, para a melhoria do canal e melhoria do Soulnick, da TV Soulnick e do Soulnick, né? Certo? Porque eu sou profissional, sou jornalista há muito tempo, né? Estou aqui trabalhando, então estou aqui profissionalmente, claro, para informar vocês, para conversarmos, mas sou um profissional, né? Isso aqui é um parque, mas estou aqui fazendo o meu trabalho. Por isso, se vocês acharem conveniente, é claro que só a audiência de vocês já é uma grande contribuição, já é uma enorme contribuição para que esse canal exista. Mas quem quiser contribuir, além disso, com dinheiro, né? Dinheiro está à disposição, Superchat e o Catarse. Moro enfrenta desgaste no Planalto e na Câmara. Moro está caindo, né? Não há dúvida que o Moro está caindo. Enfrentando resistências ao pacote anticrime, porque o Bolsonaro agora também está boicotando o pacote do Moro, e o Bolsonaro diz que tem um pacote muito mais violento, melhor que o do Moro, então não precisa do pacote do Moro. Desmoronado. Então, vocês lembram daquela capa da Veja, né? Quando o Intercept publicou a primeira leva de mensagens de Dallagnol. Ele era desmoronando, não era? Merval Pereira escreve: até onde irão as provocações de Bolsonaro? Bernardo Melo Franco: antes de prisão, ele que se vangloriou. O Eike Batista foi de novo em cana. Essa família Batista, né? Tem o Wesley Batista, o Eike Batista. Problemas com a justiça. E olhem a entrevista do Deltan Dallagnol à época. Depois de tudo que nós vimos do Dallagnol, olha o que ele disse. A corrupção reage. Deltan Dallagnol está interpretando esse caso todo como a corrupção reagindo contra ele. Impressionante, né? Falta QI. Falando em Eike Batista, olha aqui a prisão do Eike. Antigamente era o juiz da Federal. Olhem essa gata que prendeu o Eike Batista, hein? Vocês lembram? Quem prendia era um japonês da Federal. A Polícia Federal agora escalou uma super gata, gatíssima, para escoltar o Eike Batista. Quem não queria ir preso escoltado por essa moça? Que fosse homem que gosta de moças, né? Uma moça belíssima, podia ser atriz de novela, podia ser atriz de cinema, que foi prender o Eike Batista. E ele parece que está indo assim para um acampamento de férias, né? A moça é muito bonita mesmo. Vamos ver então o Merval Pereira. Merval Pereira, que costuma ser considerado o porta-voz do Globo, e da família Marinho, escreve hoje uma coluna intitulada Até onde irão as provocações de Bolsonaro? Provocador, imagina, um presidente que está lá escrito. Uma das tarefas do presidente é preservar a paz no país. E um presidente que provoca e incendeia. Aquelas paródias todas minhas estão se mostrando reais, porque quanta besteira, mentira, quanta besteira, mentira, quanta besteira. O Bolsonaro é um Nero, um reles incendiário. O Bolsonaro é o Nero, um reles incendiário.
Pra botar fogo no circo, tem combustível diário. Agente provocador. Merval Pereira. Que Bolsonaro é um provocador, não há dúvida. Ele mesmo já admitiu, em entrevista a Jô Soares, que, se não dissesse barbaridades como que o então presidente Fernando Henrique deveria ser fuzilado, ou que o golpe de 64 deveria ter matado mais gente, ele não estaria sendo entrevistado. Vejam só o QI. O cara fala barbaridade para ser entrevistado. Foi como agente provocador que foi preso quando ainda estava no exército, por ter planejado ataques com bombas em locais estratégicos para protestar contra o soldo militar. Esse homem é um perigo para o país. A cada dia que a gente acorda, a gente não sabe o que pode acontecer, porque o país corre perigo. Tem um provocador na presidência, tem um incendiário na presidência da República. Parece que os brasileiros gostam de viver perigosamente. Elegeram um provocador, um incendiário, para ser o mandatário de 200 milhões de pessoas. Um PIB de 1 trilhão e 800 bilhões. Foi como agente provocador que foi preso quando ainda estava no exército, por ter planejado ataques com bombas em locais estratégicos para protestar contra o soldo militar. Foi absolvido por falta de provas, mas teve que sair do exército como capitão e começar uma carreira política exitosa, que o levou à presidência da República, sempre na base da provocação política. Agiu como provocador quando, ao votar a favor do impeachment da então presidente Dilma, exaltou o torturador Brilhante Ustra, a quem chamou de herói. A questão agora é saber aonde o presidente quer chegar com as provocações quase diárias. O agente provocador é um player político tradicional, que radicaliza posições para levar um grupo ou uma pessoa a atitudes extremas que lhe serão prejudiciais ou provocarão reações desestabilizadoras. Os Black Blocs são exemplo de grupo de ação política radical, que pelas manifestações de vandalismo são ou favorecem a atuação dos agentes provocadores. Em nossa história política recente, temos o exemplo do cabo Anselmo, que atuou a favor da revolta dos marinheiros, um dos estopins do golpe de 64. Anselmo era um agente provocador a serviço dos golpistas. Quererá o presidente Bolsonaro criar um clima de instabilidade ou será apenas um irresponsável que usa uma metralhadora giratória? Quando se referiu ao pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, como um terrorista que foi justiçado pelos companheiros guerrilheiros, estava provocando um debate que já estava enterrado sobre a ação da esquerda armada contra a ditadura militar. O Estado brasileiro já admitiu sua culpa na morte e desaparecimento de prisioneiros políticos e assumiu a obrigação de indenizá-los ou suas famílias. Também se criou um mecanismo de compensação financeira para os que conseguem provar que foram prejudicados em suas carreiras pela perseguição política que sofreram no período da ditadura militar. Mesmo um presidente da República de extrema direita, isso está dizendo o Globo,
Estou lendo a coluna do Merval Pereira no Globo. Mesmo um presidente da República de extrema-direita, como Bolsonaro, não tem o direito de querer trazer de volta o país a uma confrontação que já está superada pela história. Mas o presidente parece ter prazer em confrontações. Não sabe viver em uma sociedade pacificada. Ontem, recebeu Maria Joseíta, viúva do coronel Brilhante Ustra, e voltou a chamá-lo de herói nacional, que evitou que o Brasil caísse naquilo que a esquerda hoje em dia quer. A única coisa que a esquerda quer é a diminuição da desigualdade. Poderia ter recebido a viúva do seu herói em sua casa, no Palácio da Alvorada, mas a recebeu no Planalto, dando ares oficiais ao encontro. Deu, no dizer do advogado Miguel Reale Júnior, um tapa na cara da civilização, ao elogiar alguém acusado pelo Estado brasileiro de torturador. Mas nem só de provocações políticas vive o presidente. Para justificar a indicação de seu filho Eduardo para embaixador em Washington, disse que um filho de alguém será indicado, e por que não o meu? Ao anunciar a medida provisória que acaba com a obrigatoriedade de empresas publicarem seus balanços em órgãos de imprensa de veiculação nacional, ele não escondeu a intenção de afrontar os jornais que considera seus inimigos. Essa, entre aspas, essa imprensa que eu amo tanto. Referiu-se a uma reportagem do Globo sobre 102 parentes entre si, ligados à sua família, que foram contratados ao longo dos anos pelos gabinetes dele próprio e de seus filhos, e ao jornal Valor Econômico, editado pela editora Globo, especificamente para, aos risos, dizer irônico que estava tomando aquela decisão, aspas, para ajudar a imprensa de papel. Enfraquecer as instituições democráticas é um objetivo de todo governo autoritário. O editorial da Folha é muito semelhante. É muito semelhante ao editorial do... isso não é o editorial, é o Merval Pereira, mas parece um editorial. O editorial da Folha chama-se Com o Fígado. Bolsonaro se dedica a revanches pessoais, ao arrepio da impessoalidade exigida do governante. Imprensa, instituições serão obstáculos a atos autoritários, diz a Folha. Antes mesmo de assumir o mandato de presidente da República, mas já eleito, Jair Bolsonaro ameaçava retalhar com corte de publicidade federal veículos de imprensa que se comportassem, aspas, dessa maneira indigna. Esta Folha, então, era o alvo apenas circunstancial. Bolsonaro assestava contra a imprensa livre, compromissada com a busca da verdade e desatrelada de governos, partidos e dogmas. Havia ainda, vale notar, uma outra ofensa implícita na conduta do candidato que acabava de sair vitorioso das urnas, ao princípio constitucional da impessoalidade na administração pública. Não cabe ao governante discriminar
com a investidura concedida pela população, quem lhe cause transtorno. Está obrigada a comportar-se com a equidistância do magistrado, nos limites fixados pela lei e pela jurisprudência. Frustrou-se até agora quem apostou na capacidade de civilizar-se do político periférico e rude, alçado de repente a chefe de Estado. Jair Bolsonaro, há mais de 7 meses no Planalto, continua a reagir mais com o fígado do que com a cabeça. A medida provisória que suspende a necessidade de publicação de balanços em jornais foi, nas palavras presidenciais, uma retribuição ao tratamento crítico que recebe de veículos de comunicação. A motivação persecutória e casuística se ressalta pelo fato de a liberalização já estar encaminhada, com prazo para vigorar em 2022, em lei sancionada pelo próprio presidente. O governo Bolsonaro, que em março puniu o fiscal responsável por aplicar multa ambiental ao então deputado pelo Rio, reincidiu nesta semana na retaliação pessoal ao cortar contrato de serviços jurídicos da Petrobras com o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. O advogado havia sido covardemente insultado pelo presidente da República, que insinuou conhecer fatos desaboradores sobre o pai de Santa Cruz, militante de esquerda assassinado pelo aparelho repressivo da ditadura militar, cujo legado de violações dos direitos humanos Bolsonaro voltou a exaltar nesta quinta, ao homenagear a memória de um torturador. A fronteira entre a pessoa do presidente e o decoro exigido pela elevada função que desempenha não tem sido ultrapassada apenas para o exercício da vingança. A insistência na nomeação do filho para embaixador em Washington retrocede ao tempo do despotismo monárquico e emula práticas de ditadores de regimes caricatos. Mas o Brasil não é uma dessas republiquetas. Aqui, a imprensa continuará a exercer o seu papel de vigilância. O legislativo, os tribunais e os demais órgãos de controle não hesitarão em vetar, como já tem feito, os atos autoritários e ilegais que vierem do Executivo. Governo de extrema-direita, autoritário, truculento, mas não há como tirá-lo. Um perigo para o Brasil, prejuízo para o Brasil, e não há como tirá-lo. E ele será o Brasil. Não há votos para tirá-lo. Os brasileiros, além de elegerem esse desastre, elegeram a maioria com esse desastre. ...135 votos tem a oposição. Como é que vai chegar a 308 que são necessários para um processo de impeachment? O caminho é a eleição. Tem eleição ano que vem, eleição municipal. A oposição tem que se preparar para vencer as eleições. Foi assim que começou a derrocada da ditadura militar, com eleições.
O governo permitiu a existência de dois partidos, era a Arena e MDB. Havia eleições para a Câmara, para o Senado. A oposição começou a ganhar as eleições. Em 82, foram permitidas eleições para governadores e a oposição elegeu a maioria. Era o MDB, eram dois partidos, o partido da situação e da oposição. A oposição ganhou, tinha a maioria dos governadores e os governadores derrubaram a ditadura com a campanha das diretas. Quem patrocinou a campanha das diretas foram os governadores, não foi uma explosão popular na rua que derrubou a ditadura. Foram comícios que reuniram milhões de pessoas em todo o Brasil, graças aos governadores da oposição que ganharam as eleições de 82, como Franco Montoro em São Paulo, Brizola no Rio de Janeiro, Tancredo Neves em Minas Gerais. Quase todos eram do MDB. É por isso que eu digo, não adianta ficar desesperado, não adianta bater a cabeça na parede. No Congresso não há votos para derrubar Bolsonaro, o caminho tem que ser eleitoral. Tem eleições ano que vem, a oposição tem que ganhar nas capitais para começar a se impor, porque é o esquenta para as eleições de 2022. Tiago Aguiar, se uma parte da gigante população for para a rua, os deputados mandam rapidinho. Então, vamos falar disso então, Tiago. Me diga o seguinte, os deputados que estão aí, foram eleitos há 6 meses, eles representam a população, tá certo? Então, qual é essa população que irá para as ruas? Essas soluções simplistas, se toda a população for para a rua, os deputados mandam rapidinho. Mas quem vai motivar as pessoas a irem para a rua? Se os deputados em quem a maioria votou são conservadores. A rua está representada na Câmara. Então não tem esse milagre de que a rua é diferente do que está na Câmara. Então, não tem mágica, não tem assim, todo mundo para a rua e eles vão mudar o voto. Tá bom, e quem vai levar a população para a rua? Quem vai colocar aqui 1 milhão de pessoas na rua como em Hong Kong? Como no Porto Rico, que 1/6 da população do país foi para a rua. É que, no caso do Porto Rico, o que aconteceu? Foi o furacão destruiu, né, grande parte de Porto Rico, daí os Estados Unidos mandou dinheiro para a reconstrução e o dinheiro foi roubado pelo governo. Aí as pessoas foram para a rua. Então, primeiro, tem que ter uma motivação forte. A rua não é diferente do que está na Câmara, tanto que as manifestações que têm sido organizadas refletem isso. As pessoas que vão para a rua da oposição são equivalentes à força da oposição na Câmara. Ou no Senado. No Senado, a oposição tem 12 votos apenas, em 81. Então, não dá para separar a Câmara das ruas. As ruas da próxima eleição têm que eleger outros representantes. É assim que funciona a democracia. Não é para desanimar ninguém. Quem quiser para a rua, vai para a rua, tem todo direito. Eu estou apenas fazendo uma análise fria e realista da situação. A oposição da Câmara é de conservadores. Não é de oposição. Então as ruas refletem isso. Não tem gente na rua diferente do que os eleitores que votaram nessa Câmara. Por isso que não dá para derrubar o cara. O cara não tem voto para derrubar. Tem que pensar em eleição,
com calma, com serenidade, com juízo. Tem eleições ano que vem, então aí as eleições, você vê alguém da oposição se movimentar para ganhar as eleições do ano que vem? Não. Nelson Motta escreve: exemplos nada exemplares. O ministro Osmar Terra disse que a maconha destrói as pessoas e deu o exemplo de um jovem parente brilhante que a cannabis tornou um fracassado. Na verdade, o fracassado escolheu ser dominado por ela. Mas alguns grandes artistas desmentem seus temores. Sir Paul McCartney, 77 anos, fumou diariamente e construiu uma obra monumental. Aos 70, disse que ia parar, para não dar mau exemplo à juventude. Muito mal mesmo, com todas aquelas músicas horrorosas, kkk. Bob Dylan, Prêmio Nobel de Literatura e maconheiro, foi quem apresentou aos Beatles, mudando a história do pop. Depois de serem condecorados pela rainha, torraram um joint no banheiro do Palácio de Buckingham. O Glauber Rocha fez isso na Embaixada Brasileira no Uruguai, quando ele foi lá visitar o embaixador com Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro, de repente, sentiu aquele cheirinho característico dentro da embaixada, era o Glauber. No jardim. O gênio de João Gilberto encontrou durante toda a vida na cannabis sua companheira inseparável nas meditações e no obsessivo trabalho de criação musical. É impossível dizer que prejudicou sua arte. Sua obra impecável é reconhecida em todo o mundo e orgulha o Brasil. Menos no Palácio do Planalto, é claro que não sabe quem é João Gilberto. O oposto do perfeccionismo minimalista de João, a explosão de talento, criatividade e swing de Tim Maia, também teve nos Bauretes a sua fonte de inspiração musical e de piadas que até hoje alegram o Brasil. Em sua autobiografia, Rita Lee conta que todas as suas músicas foram feitas sob influência de alguma substância, sem que se possa diferenciar, pelo estilo, pela qualidade, das que foram feitas agora, com ela finalmente sóbria. Gilberto Gil diz que fumou até os 50 anos, já com uma obra gigantesca, que não indica qualquer dano à sua capacidade criativa, seu rigor e sua produtividade. Já Caetano detesta maconha. E Careta sempre produziu tão bem quanto Gil. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É melhor parar por aqui, antes que me acusem de promover o consumo de plantas ilícitas no Brasil, embora liberadas em vários países. O que estou dizendo é que não há maconha que dê ou tire talento de quem não tem, ok? Sim, às vezes o excesso pode levar pessoas talentosas à paranoia, à depressão e à improdutividade. O que para uns é remédio, para outros é veneno. A escolha é de cada um e não do Estado. Nelson Motta no Globo. Olha, tem um artigo do governador Wilson Witzel chamado pela valorização da vida. Vocês acham que eu devo ler? Vocês querem saber o que pensa Witzel, o homem que diz que tem que atirar na cabecinha? Assumiu o governo com um quadro desolador.
não forjam bons marinheiros. Arregaçamos as mangas e fomos à luta. Ao completarmos 180 dias de gestão, apresentamos um balanço com dados bastante animadores de atuação de todas as secretarias estaduais, mesmo diante da escassez de recursos. Deixa eu ver o que ele diz. O aumento da violência. Vamos ver, bandidos aqui, vamos ver. Embora sejamos por vezes criticados, não é difícil justificar o aumento das mortes de bandidos e ações policiais. Se havia um Estado completamente largado, em que o bandido não tinha vergonha de fazer o que quisesse, o que aconteceria quando houvesse a decisão de restabelecer a ordem? O inevitável crescimento dos confrontos, em virtude de um maior rigor no combate ao crime organizado, tirar de helicóptero para baixo. Com mais operações policiais, mais prisões por mandato e mais policiamento ostensivo. O que queremos é preservar vidas. Meu Deus do céu. Numa sociedade democrática, críticas são naturais e até necessárias. Todos queremos igualdade social, menos violência, mais trabalho, inclusão e oportunidades. Contudo, isso não acontece do dia para a noite. Contribuições em um debate construtivo são e serão bem-vindas. Discurso vazio e desonestidade intelectual, no entanto, é desserviço e hipocrisia. Esse é o Wilson Witzel. Parece nome de rifle. Witzel. A caneta, o ministro e o chefe. Estilo de Moro sofre críticas do Planalto por atuação independente. Moro está morto, politicamente eu digo. Você veja, o cara era juiz, deixou de ser juiz para ser político. E aos poucos morre toda a sua... Olha a cara dele. Veja-se a cara de um homem feliz. Ministro diz ao STF que não destruiria mensagens. Sérgio Moro enviou ofício ao STF, no qual diz não ter orientado a Polícia Federal a destruir as mensagens. O documento de Moro foi ao ministro Luiz Fux, que havia determinado o envio de esclarecimentos dele ao Supremo, em resposta a uma ação apresentada pelo PDT. O partido havia pedido que o STF impedisse a destruição das mensagens, depois que o Superior Tribunal de Justiça divulgou uma nota com a informação de que Moro disse ao presidente da Corte, ministro João Otávio de Noronha, que o material seria descartado para não devassar a intimidade de ninguém. Ao STF, Moro garantiu que não exarou qualquer determinação ou orientação à Polícia Federal para a destruição do material e que a situação é apenas um mal-entendido quanto à declaração sobre a possível destinação do material parará, parará, parará. Ou seja, ele disse ao João Otávio Noronha que faria isso. Como a repercussão foi péssima, ele recuou. Ele voltou atrás. Ele queria destruir, mas não destruiu. Bernardo Melo Franco, uma coluna sobre o Ike, que voltou a ser preso ontem. Ike ainda é o mesmo, os deputados também. Na terça-feira, Ike Batista reapareceu no Congresso. Sua voz continua a mesma, e o estilo também. Convocado a depor na CPI do BNDES, ele se descreveu como um visionário, exaltou os próprios negócios e fez juras de amor à pátria. Aspas. Eu, para mim, sou construtor do Brasil.
disse logo no início da sessão: apesar da derrocada financeira, o ex-bilionário mantém a autoestima em dia. Aspas. Eu já era globalizado antes da globalização, gabou-se. Orgulho-me também de ter sido uma pessoa que sempre tomou conta do meio ambiente. Ike disse que não iludiu ninguém ao fazer previsões mirabolantes que nunca se confirmaram. Uma de suas empresas, a OGX, chegou a valer 30 bilhões de dólares sem extrair uma gota de petróleo. Aspas. A gente acreditava porque os geólogos diziam que tudo era fantástico. Ele também negou as acusações de corrupção. Disse ter financiado políticos de diversos partidos por acreditar na democracia. Depois pediu licença para exibir um depoimento, entre aspas, do nosso Sérgio Cabral. O ex-governador nega ter pedido propina do empresário, embora os dois tenham sido condenados no mesmo processo. Diante de uma plateia dócil, Ike se disse perseguido pelos governos, pelas empreiteiras e pela imprensa. Aspas, caramba, todo mundo é contra mim. Pelas reações no plenário, o discurso colou. Aspas, o senhor é um cara muito capaz, muito inteligente, não é à toa que chegou aonde chegou. Elogiou o deputado Vladimir Garotinho. Isso deve ser filho do Antony Garotinho, né? Aspas. Sempre tivemos uma admiração muito grande. Aliás, quase todo o Brasil tinha. Emendou Flávio Nogueira, antes de comparar o ex-bilionário ao Barão de Mauá, fundador da indústria brasileira. Paula Belmonte, Cidadania, DF, disse que Ike estava disposto a contribuir com esse Brasil que todos nós acreditamos. Em seguida, pediu uma doação de 12 milhões. Estou precisando construir pelo menos umas 6 creches, justificou. Pediu 12 milhões para o Ike na lata. Aí respondeu o Ike: assim que minha situação na justiça for resolvida e meus recursos forem liberados, eu vou contribuir com a deputada que pediu os 12 milhões. A deputada vai ter que esperar. Ike voltou a ser preso ontem, acusado de manipular o mercado de ações. Bom, tem muita prisão aí que é de Araque, né? Não se sabe até onde tem essa manipulação ou se é a Lava Jato querendo mostrar sua força, querendo renascer das cinzas. Olhem a charge do mais velho, o decano dos chargistas, Jaguar. Nova psicose no pedaço. O ministro deitado no divã falando para o psicanalista: doutor, tem um cargo importante no governo e até agora nenhum hacker invadiu o meu computador. Está aqui a charge do decano dos chargistas, 80 anos ou mais. Raros ministros conseguem voar mais alto que um presidente, escreve Bruno Bogossian na Folha. Sérgio Moro talvez nunca tenha se iludido com essa possibilidade.
mas a agitação de suas asas incomodou aliados de Jair Bolsonaro. Por garantia, o presidente mantém os pés de seu subordinado bem firmes no chão. Quando o Congresso começou a criar dificuldades para o pacote de combate ao crime de Moro, Bolsonaro deu razão aos parlamentares. Disse que é melhor esquecer o assunto por um tempo, já que a discussão pode atrapalhar a pauta econômica. Lamento, mas tem que dar uma segurada. Não quero pressionar isso aí e tumultuar lá, disse Bolsonaro ontem. Em poucas palavras, o chefe deixou claro que não gastaria capital político para bancar a principal bandeira do auxiliar. Seria só uma variação trivial se o próprio presidente não tivesse, na véspera, anunciado que seu governo vai elaborar um projeto mais amplo que o de Moro. Um dos pontos seria a exclusão de punições a policiais que matarem em serviço. Em um único movimento, Bolsonaro esvaziou um instrumento emblemático do superministro, ocupou parte desse espaço e mostrou que tem propostas ainda mais violentas para a segurança. Dias antes, ele já havia podado uma ferramenta de combate à corrupção de Moro, ao sugerir a troca do comando do COAF. Depois de marcar posição, o presidente chamou o ex-juiz para uma transmissão nas redes sociais, a tal da live. O espaço não foi um palanque para o ministro. Serviu principalmente para que ele pudesse reverenciar o chefe. O ministro deu crédito ao patrão pela transferência de traficantes de presídios e elogiou suas ideias para a segurança. O presidente levantou o pacote anticrime e Moro retribuiu. Não é um projeto do Moro, é um projeto do governo Jair Bolsonaro. O ministro entendeu que precisa se amarrar ao presidente para evitar sabotagens internas. Bolsonaro sabe que também se beneficia da imagem do ex-juiz, mas parece mais consciente de que essa cidade é pequena demais para dois xerifes. Terra sem lei. Terra de bang bang. Um presidente que ameaça o Brasil todos os dias. Presidente que é um perigo. Perigo diário. Quanta besteira. Exaltado por Bolsonaro, Johnny Bravo é bronco e maltrata as mulheres. Johnny Bravo, um presidente que se compara com Johnny Bravo. Salles de Menezes, na Folha. Desde que Bolsonaro se comparou ao personagem de desenho Johnny Bravo, na última segunda-feira, a associação rende brincadeiras na internet, entre piadas e montagens. O episódio aumenta a galeria de fanfarrices do presidente e resgata um herói repleto de defeitos morais. Em fala durante a inauguração da usina de Sobradinho, ele disparou: ganhei. A imprensa tem que entender que eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou, porra. Ele falou isso. Mais do que o erro de concordância ou a inserção do palavrão, o discurso repercute o personagem infantil. Como em outras brincadeiras do presidente, há dúvidas a respeito do real conhecimento que ele tem, das referências às quais recorre. Johnny Bravo carrega realmente semelhanças com a figura do presidente, mas exatamente nas características reprováveis.
O personagem é um loiro fortão e topetudo de 21 anos, que mora com a mãe e tenta arrumar uma namorada. Sempre de óculos escuros e camiseta preta justíssima, vive fazendo poses de macho e mostra uma imensa burrice. Um tipo patético e bronco, que trata mal mulheres e é sempre rejeitado. Elas revidam desferindo bolsadas na cabeça, descargas de armas de choque e chutes nas partes baixas. Bolsonaro não é pioneiro em se identificar com o personagem. Com o sucesso do desenho, produzido entre 1997 e 2004, em parceria da Cartoon Network e dos estúdios Hanna-Barbera, a figura de Johnny Bravo se tornou ícone do tipo urbano, que no fim dos anos 90 era chamado Pitch Boy. Rapazes americanos fortões passaram a exibir a figura de Johnny Bravo em camisetas. A moda chegou ao Brasil menos intensa. Talvez muitos nem assistissem ao desenho, mas o personagem maloso com pinta de galã era capaz de atrair só pelo visual. Depois de muitas reprises, hoje, Johnny Bravo está fora da programação regular do Cartoon Network. Os próprios produtores já brincaram com a obsolescência do herói. JB são iniciais poderosas no mundo pop. Jair Bolsonaro poderia ter usado comparações com James Bond, Jason Bourne ou Jack Bauer, 24 horas. Aqui restringindo a busca só a agentes secretos durões. Ao dizer, ganhou, porra, parece estar comemorando uma batalha bem-sucedida. E esses mocinhos JB sempre cumprem suas missões. Bolsonaro publicou em seu perfil de redes sociais a imagem do Johnny Bravo do desenho. Acabou com discussões estapafúrdias que teimavam em relacionar Bravo ao termo usado no Código de Comunicação de Aviação ou ao grito proferido diante de grandes performances. O campo de referências do presidente parece bem mais reduzido. Enquanto Bolsonaro aumenta sua coleção de declarações que viralizam entre admiradores e detratores, o episódio é bom e ao mesmo tempo ruim para Johnny Bravo. Por um lado, resgata um personagem já ultrapassado, provocando uma correria ao YouTube para assistir aos desenhos antigos, mas destaca o seu machismo e a sua estupidez. Quem assistia ao desenho quando criança talvez não desse tanta atenção a isso. Bem, meus amigos, li para vocês algumas matérias da imprensa de hoje, a imprensa de papel de hoje, a respeito do presidente da República, que se auto-intitulou Johnny Bravo, por ser JB como ele. Tem o Uísque JB, o Jornal do Brasil, que era JB. Muito obrigado a todos por assistirem a TV Sonic. Essa é uma TV de jornalismo, como também a TV 247, a grande nave-mãe, da qual a TV Sonic é apenas um satélite. Eu sempre faço transmissões ao vivo, porque é melhor. Porque assim eu posso conversar com vocês. Porque assim, conversando, trocando ideias, é que a gente tem outras ideias. Uma ideia puxa a outra. Da discussão nasce a luz. Não dessa discussão idiota de desqualificar o outro. Não. Mas do debate inteligente. A inteligência e o bom senso tem que estar sempre em primeiro lugar, para a gente não cometer muita besteira. Aliás, diante das besteiras produzidas lá no Planalto, as outras, as que nós cometemos, são apenas
gotas d'água no oceano de insanidade em que se transformou Brasília. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau.